Então, pessoal, continuando a nossa aula. Essa é a nossa aula parte 2, que nós vamos falar sobre base celular da hereditariedade. Terminamos a aula passada falando sobre DNA, né? Como James Watson e Francis Crick propuseram um modelo dupla hélice do DNA. Mas afinal, do que é constituído o DNA e qual a diferença do DNA e do RNA? O DNA ele é uma molécula muito longa, por isso a gente chama de macromolécula. Então, por exemplo, os cromossomos humanos. Cada cromossomo ele tem uma molécula de DNA. Então, se essa molécula fosse esticada, ela teria centímetros de comprimento, que é muito maior do que uma célula, tá? Se ela fosse esticada. Então, apesar do tamanho do DNA, ele tem uma estrutura muito simples. Ele é um polímero. O que é um polímero? Ele é uma cadeia feita de muitas unidades repetidas. Então, tem várias unidades repetidas que juntas vão formar uma cadeia e isso aí vai formar o DNA. Mas, enfim, o que são essas pequenas partículas? O que são essas unidades repetidas? São os nucleotídeos. O nucleotídeo ele é uma estrutura formada por um fosfato, aqui essa bolinha laranja, por um açúcar, no caso pentose, que está representada por essa estrutura em azul aqui, esse pentágono, e uma base nitrogenada. Então, o conjunto desses três componentes formam um nucleotídeo. E esse nucleotídeo ele vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, e tudo, quer dizer, esse nucleotídeo repetido vai formar o DNA, tá? Então, o DNA ele é formado por vários nucleotídeos em cadeia. Aqui está esse nucleotídeo aqui, a composição química dele para vocês verem. Sendo que vamos falar de cada um desses componentes do nucleotídeo primeiramente, tá bom? Então vamos falar primeiro do açúcar, da pentose. No caso do RNA e do DNA, eles têm açúcares diferentes. No caso do RNA, ele possui um açúcar que é chamado de ribose, tá bom? Por isso que a gente chama o RNA de ácido ribonucleico. E qual é a diferença da estrutura dessa ribose para a estrutura do DNA? A ribose ela tem um grupo hidroxila aqui, ó, que é esse OH no carbono 2 aqui, tá bom? Estrutura aqui, esse quadradinho rosa. Já o DNA, ele possui um açúcar, uma pentose chamada desoxirribose. Qual a diferença estrutural? Porque no lugar onde aqui tem um grupo hidroxila, OH, no DNA eu vou ter só um hidrogênio, ou seja, no DNA ele tem um oxigênio a menos em relação à ribose. Então, a desoxirribose tem um oxigênio a menos em relação à ribose. Por isso a gente chama o DNA de ácido desoxirribonucleico. Tá bom? Vamos continuar. E a outra parte importante do nucleotídeo é a sua base nitrogenada. A base nitrogenada ela pode ser de dois tipos, sendo purina ou pirimidina. No caso da purina, eles vão ter dois anéis em sua composição. Aqui estão vendo esse anel e esse outro anel. Então as purinas vão ter dois anéis. Enquanto as pirimidinas, as bases nitrogenadas do tipo pirimidina, vão ter apenas um anel, tá bom? Então vamos ver. As purinas são a adenina e a guanina. Então adenina e guanina são bases nitrogenadas. Enquanto as pirimidinas são citosina, timina e uracila, mais 3 bases nitrogenadas. Então, ao todo, 5 bases nitrogenadas que vocês vão já ver como elas se organizam. O RNA e o DNA, eles compartilham 3 bases nitrogenadas. Então, essas 3 bases nitrogenadas, citosina, guanina e adenina, estão presentes em ambos, tanto no RNA quanto no DNA. Mas somente a uracila está no RNA, essa base nitrogenada chamada uracila. Somente ela é encontrada, quer dizer, a uracila só é encontrada no RNA, tá bom? Enquanto a timina é apenas encontrada no DNA. Então, o DNA ele tem a timina e essas outras 3 bases nitrogenadas. E o RNA tem a uracila e essas 3 bases nitrogenadas aqui de cima. E o último componente do nosso nucleotídeo, que é importante citar, é o grupo fosfato, tá bom? Que ele está representado aqui, que ele consiste em um átomo de fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio. Então, todas essas estruturas
que eu falei aqui, a composição do nucleotídeo é considerada a estrutura primordial, na verdade. É a primeira estrutura. Então, a estrutura secundária, no caso, vai ser o formato da fita. Então, aqui vocês podem ver duas fitas, uma de RNA, outra de DNA, tá? Então, essa fita aqui, ó, de RNA, como eu falei, ela é feita de quê? De nucleotídeos, que é um açúcar, o fosfato, e aqui em coloridinho vocês podem ver as bases nitrogenadas. O RNA, por sua vez, ele tem duas fitas. Então, essa fita preta aqui, ó, é formada por fósforo e açúcar, e aqui conectada a elas estão as bases nitrogenadas em colorido, como eu falei, citosina, guanina, adenina e timina, tá bom? Então, essas bases nitrogenadas, elas se ligam bem aqui no meio, ó, e elas têm esse formato helicoidal. Esse formato helicoidal da fita de DNA que é considerado a sua estrutura secundária, enquanto os nucleotídeos, que eu falei para você, cada uma dessas estruturas aqui é considerada a parte primária, tá bom? Vamos continuar. Aqui nós temos mais um esquema exemplificando a estrutura do DNA. Vamos com calma. Temos duas setas aqui, em azul clarinho. Cada uma dessas setas representa uma fita de DNA. Então, aqui nós temos as pentoses, aqui nós temos os fosfatos, conectados formando a fita de DNA. A fita aqui. E aqui no meio, nós temos as bases nitrogenadas, que no caso do DNA são 4 tipos, como eu falei para vocês, que a gente determina pela inicial aqui, ó, A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina, tá bom? Sendo que algo muito importante é que a adenina, ela sempre vai se ligar à timina. A citosina sempre vai ligar à guanina, tá bom? Então, aqui vocês podem ver guanina e citosina, adenina e timina, timina e adenina. Elas sempre vão se ligar, tá? Isso quer dizer o quê? Que o número de adenina em uma molécula de DNA é igual ao número de timina. Por quê? Porque elas sempre se ligam, tá? Enquanto o número de citosinas vai ser igual ao número de guanina. Então, essas são as bases nitrogenadas que estão presentes no DNA. Uma coisa muito importante, que é, pelo fato da fita de DNA ter essa estrutura, ela tem uma espécie de polaridade. E quando essa fita de DNA ela vai ser lida para produzir proteínas, que vocês vão já ver um pouco à frente, elas são lidas no sentido 5' 3'. Mas o que é isso? Cada extremidade da fita tem uma numeração, uma identificação, digamos assim, tá? Então, tem o lado 5' e o lado 3'. Quando essa fita de DNA vai ser lida, as bases nitrogenadas vão ser lidas para a produção de proteínas, o sentido da leitura é sempre 5', 3'. Por isso que a gente fala que o sentido da vida é 5', 3', tá? Já a outra fita aqui do lado, ela vai ser antiparalela. O que é isso? Ela vai estar no sentido contrário. Então, vou ter aqui 5' embaixo e 3' em cima. Isso quer dizer o quê? Que sempre no final, 5' vai se encontrar com 3' e o 3' com o 5', tá? Então, aqui são duas fitas de polinucleotídeos. O que são isso? Muitos nucleotídeos em cadeia, tá? Outra informação importante, como já falei para vocês aqui. Outra informação importante são as ligações aqui entre essas bases nitrogenadas. A adenina e a timina, elas sempre vão se ligar com duas pontes de hidrogênio. Vocês podem ver essas ligações aqui em preto, são duas ligações, sempre para timina e adenina. Já no caso da citosina e guanina, elas vão ter ligações por 3 pontes de hidrogênio. Tá aí mais um detalhe interessante, importante ser citado, tá? Agora, nós vamos, já que você entendeu o DNA, fica mais fácil entender o que é um cromossomo, né? Então, o cromossomo ele é uma molécula de DNA condensada. Então, repare nessa célula rosa aqui que nós temos aqui em cima, tá? Dentro dessa célula tem um núcleo, que está aqui em roxo. Dentro desse núcleo está o DNA. Ele pode estar de duas formas. Ele pode estar frouxo ou condensado. Quando a célula vai se reproduzir, ela condensa os cromossomos. Então, quando o DNA está frouxo dentro da célula, parece um macarrão instantâneo, um miojo, sabe? Quando está condensado, ele assume a forma de um cromossomo. Então, o cromossomo ele é justamente uma fita de DNA muito condensada. Essa fita de DNA que vocês podem ver aqui, ó, acompanhando, ela se enrola em proteínas, que são essas bolinhas aqui, ó. Essas proteínas
dessa outra imagem aqui em laranja. Então, repara aqui, ó, o cromossomo, a fita saindo dele aqui, enrolado nessas estruturas laranja, que são as proteínas, que são chamadas proteínas histonas. Então, o DNA ele se enrola nessas proteínas para ele ficar mais condensado, para se espiralizar, como a gente chama. Então, ele vai se enrolando, 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 enrolando as proteínas até formar esse cromossomo. Então, o cromossomo ele é uma fita de DNA condensada, tá bom? Vamos continuar. Mas o que é um gene, então? Olha só essa fita cassete aqui. Você já deve ter visto alguma na sua vida. Imagina que a fita cassete é um cromossomo. E essa fita que está saindo dela aqui, formando o número 50, seria a molécula de DNA. Tá bom? Então, as músicas que estão gravadas nessa fita cassete aqui seriam consideradas os genes. Tá? Então, o que é um gene? O gene é basicamente um trecho de DNA, como vocês podem ver aqui, esse monte de letrinhas que são as bases nitrogenadas. Então, um trecho de bases nitrogenadas, um trecho de DNA que contém informações para a produção de uma proteína. Tá bom? Isso é um gene. Essas proteínas elas vão formar as nossas características. São as proteínas que formam nossas características, tá bom? Então, o gene ele tem informações que vão codificar as nossas características. Então, galera, vamos ver agora a nossa animação sobre síntese de proteínas. Então, aqui nós temos uma célula. Na maioria dessas células, das nossas células humanas, tem um núcleo. Essa estrutura aqui em roxo. Dentro desse núcleo, nós temos o nosso genoma, que é o conjunto de cromossomos. Então, os cromossomos, por sua vez, como eu falei para vocês, eles são uma molécula de DNA condensada, então envolta em proteínas, que a gente chama de proteínas histonas. E nessa fita de DNA, vão ter sequências que vão codificar as proteínas, vão definir essas características que nós chamamos de gene. O que vai acontecer? Uma enzima chamada RNA polimerase, ela vai se ligar a essa fita de DNA. Ela vai abrir a fita de DNA e ela vai transcrever uma fita de RNA mensageiro a partir da sequência da fita de DNA. Então, vai pegar bases nitrogenadas livres e formar uma fita de RNA com base na fita de DNA. Então, está formando aqui a fita de RNA. Depois que essa fita de RNA é transcrita, esse processo se chama transcrição, essa fita de RNA mensageiro ela pode sofrer algumas alterações, processamento, tipo perder algum pedaço ou ganhar algum pedaço. Nesse caso, ela perdeu um pedaço. Depois, o que vai acontecer com essa fita de RNA mensageiro? Ela vai sair do núcleo da célula e vai em direção ao citoplasma. Chegando aqui no citoplasma, vai acontecer a síntese de proteína. Essa fase se chama tradução, onde o ribossomo ele vai ler essa fita de RNA mensageiro com a ajuda dessas estruturas aqui, ó, que se chamam RNA transportador. Aqui, cada RNA transportador carrega um aminoácido. Esses aminoácidos vão formar as proteínas. As proteínas são conjuntos de aminoácidos, tá bom? Então, o que vai acontecer? 3 bases por vez vão ser lidas da fita de RNA mensageiro. E cada base que for lida, as 3 bases for lidas, o aminoácido vai ser entregue. Então, esses aminoácidos referências vão se conectando, vão se ligando e formando uma correntinha de aminoácidos. Dessa forma aqui, ó. RNA transportador entregando o aminoácido, se formando uma corrente. Essa corrente de aminoácido vai se diferenciar e então formar uma proteína, tá bom? Então, a proteína é basicamente, a formação da proteína é basicamente isso. Nós temos um gene, uma sequência que codifica uma informação no nosso DNA. Essa fita ela é lida e transcrita, formando assim uma fita de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro é traduzida, formando uma proteína a partir de aminoácidos. Então, é assim que acontece a síntese de proteínas.